Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos. James Joyce, Dublinenses. 15 contos que retratam a vida em Dublin, entre paralisia e epifanias. Na descrição do vídeo você encontrará o link para a playlist. Os mortos. Lily, a filha da zeladora, não tinha literalmente um segundo de sossego. Mal havia conduzido um dos cavalheiros ao interior da pequena despensa atrás do escritório no andar térreo para ajudá-lo a despir o casaco, e a estridente sineta da porta soou mais uma vez e ela teve de correr ao longo do austero vestíbulo para receber mais um convidado. Pelo menos não precisava cuidar também das damas. Mas a senhora Kate e a senhora Julia tinham pensado nisso e convertido o banheiro no andar de cima em um vestiário feminino. A senhora Kate e a senhora Julia estavam lá, fofocando e rindo e mexericando, caminhando uma depois da outra até a cabeceira da escada, olhando para baixo por cima dos corrimãos e chamando Lily para perguntar quem havia chegado. Era sempre um grande evento, o baile anual das senhoras Morkan. Apareciam todos os conhecidos, membros da família, velhos amigos da família, integrantes do coral de Julia, quaisquer das alunas de Kate que já tivessem idade suficiente e até mesmo algumas alunas de Mary Jane. O baile nunca havia decepcionado. Por anos e anos foi um acontecimento esplêndido, até onde iam as recordações de todos, desde que Kate e Julia, após a morte do irmão Pat, haviam deixado a casa em Stone Batter e chamado Mary Jane, a única sobrinha, para morar com elas na casa escura e desolada na Usher's Island, cuja parte superior tinham alugado do Sr. Fullion, o comerciante de cereais que morava no térreo. Já haviam passado uns bons 30 anos, pelo menos. Mary Jane, que na época era uma garotinha de roupas curtas, agora era a principal figura da casa, pois era responsável pelo órgão da Addington Road. Tinha estudado na academia e dava concertos anuais com as alunas na sala superior das Antien Concert Rooms. Muitas das alunas pertenciam às famílias mais abastadas de Kingston e Dalkey. E, mesmo que estivessem velhas, as tias continuavam participando. Julia, apesar dos cabelos grisalhos, ainda era a primeira soprano da St. Francis Offices Church, e Kate, estando fraca demais para andar pela cidade, dava aulas de música para iniciantes no velho piano de mesa na saleta dos fundos. Lily, a filha da zeladora, fazia o trabalho de criada na casa. Embora levassem uma vida modesta, as duas irmãs acreditavam em comer bem, o melhor de tudo, bifes de contrafilé, chás de 3 shillings e a melhor solta engarrafada. Mas Lily raramente se enganava com as ordens e por isso se dava bem com as 3 patroas. Eram um pouco cheias de manias, mas isso era tudo. A única coisa que não admitiam eram retruques. E claro que tinham razões para manias em uma noite dessas. Já havia passado das 10 horas e ainda não havia nenhum sinal de Gabriel e da esposa. Além do mais, temiam que Fred Malins pudesse aparecer bêbado. Não queriam por nada no mundo que as alunas de Mary Jane o vissem bêbado, e quando estava nesse estado às vezes era muito difícil controlá-lo. Fred Malins sempre chegava atrasado, mas elas começaram a se perguntar o que teria acontecido com Gabriel, e era esse o motivo que as levava de 2 em 2 minutos até o corrimão para perguntar a Lily se Gabriel ou Fred haviam chegado. Ah, Sr. Conroy, disse Lily a Gabriel quando abriu a porta, a senhora Kate e a senhora Julia estavam preocupadas achando que o senhor não viria. Boa noite, senhora Conroy. Acredito, respondeu Gabriel, mas elas esqueceram que a minha esposa aqui precisa de 3 horas inteiras para se vestir. Gabriel ficou no tapete, tirando a neve das galochas, enquanto Lily acompanhou a esposa até o pé da escada e anunciou. Senhora Kate, aqui está a senhora Conroy. No mesmo instante Kate e Julia desceram cambaleando pelo escuro lance de escadas. As duas beijaram a esposa de Gabriel, disseram que devia estar morrendo de frio e perguntaram se Gabriel tinha vindo. Aqui estou eu, infalível como correio, tia Kate, mas podem subir. Eu já estou indo, disse Gabriel ainda no escuro. Continuou esfregando os pés vigorosamente enquanto as 3 mulheres subiram rindo em direção ao vestiário feminino. Discretas franjas de neve cobriam os ombros do sobretudo como uma capa e a ponta das galochas como biqueiras, e, quando os botões do sobretudo deslizaram com um discreto rangido na frisa enrijecida pela neve, o perfumado ar da rua escapou das dobras e dos reconditos do tecido. Está nevando outra vez, Sr. Conroy? Perguntou. Lily. Ela o havia acompanhado até a despensa para ajudá-lo a tirar o sobretudo. Gabriel riu das 3 sílabas com que Lily havia pronunciado o sobrenome e a encarou. Era uma moça esbelta, de tez pálida e com cabelos da cor do trigo.
O gás na despensa fazia com que parecesse ainda mais pálida. Gabriel a conhecia desde pequena, quando costumava ficar sentada no degrau mais baixo da escada cuidando de uma boneca de pano. Está, Lily, e acho que vai continuar nevando a noite inteira. Gabriel olhou para o teto da despensa, que balançava com o movimento e as passadas no andar de cima, escutou o piano por alguns instantes e a seguir olhou mais uma vez para a garota, que estava dobrando sobretudo com todo cuidado na ponta de uma estante. Lily, me diga uma coisa, perguntou de maneira amistosa, você ainda está na escola? Ah, não, senhor, respondeu ela. Terminei a escola vai fazer mais de 1 ano. Ah, disse Gabriel com animação, então acho que um belo dia desses vamos ver você casar com seu escolhido, não? A garota o encarou por cima do ombro e respondeu com profunda amargura. Os homens de hoje só querem saber de palavrório e de se aproveitar das meninas. Gabriel enrubesceu como se percebesse o passo em falso e, sem olhar para ela, tirou as galochas com os pés e esfregou o cachecol com vontade nos sapatos de verniz. Gabriel era um jovem robusto e de porte avantajado. O rubor das faces subia-lhe até a testa, onde se espalhava em manchas irregulares de um vermelho pálido, e no rosto liso cintilavam sem parar as lentes polidas e a reluzente armação dourada dos óculos que protegiam os olhos delicados e incansáveis. O cabelo preto e lustroso estava repartido ao meio e penteado em uma longa curva por trás das orelhas, onde fazia uma leve ondulação sob a marca deixada pelo chapéu. Quando terminou de polir os sapatos, pôs-se de pé e puxou o colete para baixo a fim de ajustá-lo melhor ao corpo rechonchudo. Com um gesto rápido, tirou uma moeda do bolso. Ah, Lily, disse, enfiando a moeda nas mãos da criada, é Natal, não? Este é um... pequeno. Gabriel caminhou depressa em direção à porta. Ah, não, senhor, exclamou a garota enquanto os erguia. Senhor, eu não posso aceitar. É Natal. Natal, disse Gabriel, quase troteando em direção à escada enquanto tentava afastar a modéstia de Lily com um gesto da mão. A garota, vendo que o convidado havia ganhado as escadas, gritou. Muito obrigada, senhor. Gabriel esperou do lado de fora da sala de estar até que a valsa terminasse, escutando o frufro das saias e o rumor dos passos. Ainda sentia-se desconcertado pela resposta amarga e repentina da garota. Aquelas palavras haviam projetado uma sombra que tentou dissipar ajustando os punhos da camisa e os laços da gravata. Depois pegou um papelzinho que estava no bolso do colete e olhou para os tópicos que havia selecionado para o discurso. Estava indeciso em relação aos versos de Robert Browning, pois temia que estivessem além da compreensão da plateia. Citações reconhecíveis de Shakespeare ou das melodias irlandesas de Thomas Moore seriam uma ideia melhor. Os estalos indelicados dos saltos dos homens e o rumor das solas dos sapatos lembrou de que o nível de cultura dos convidados era muito diferente do seu. Apenas faria papel de ridículo citando poemas que não pudessem entender. Daria a impressão de estar ostentando a educação superior. Fracassaria com os convidados como havia fracassado com a garota na despensa. Gabriel havia errado na escolha do tom. O discurso era um equívoco do começo ao fim, um fracasso absoluto. Nesse instante as tias e a esposa saíram do vestiário feminino. As tias eram 2 pequenas senhoras vestidas com roupas simples. A tia Júlia era uns 2 ou 3 centímetros mais alta. O cabelo, que tapava as pontas das orelhas, era grisalho, e também grisalho, com sombras mais escuras, era o grande rosto flácido. Embora tivesse um porte robusto e mantivesse as costas retas, os olhos vagarosos e os lábios entreabertos davam-lhe a aparência de uma mulher que não sabia onde estava nem para onde ia. A tia Kate era mais vivaz. O rosto, mais saudável que o da irmã, era tapado de marcas e rugas, como uma maçã seca, e o cabelo, trançado como sempre à moda antiga, não havia perdido a bela cor acastanhada. As 2 receberam Gabriel com beijos afetuosos. Era o sobrinho favorito, filho de Ellen, a falecida irmã que havia casado com T.J. Conroy do Port End Doxboard. A Greta me disse que você não vai voltar de coxa a Monkston essa noite, Gabriel, disse a tia Kate. Não, respondeu Gabriel, voltando-se em direção à esposa, eu acho que o ano passado já foi suficiente, não? A senhora não lembra da gripe que a Greta pegou, tia Kate? As janelas do coche chacoalharam durante todo o trajeto, e o vento leste começou a soprar depois que passamos por Merrion. Foi muito divertido. A Greta pegou uma gripe terrível.
A tia Kate franzia a testa com uma expressão severa e acenava a cabeça a cada nova palavra. Muito bem, Gabriel, muito bem, disse. Todo cuidado é pouco. Mas se dependesse da Greta aqui, disse Gabriel, nós voltaríamos caminhando pela neve. A senhora Conroy deu uma risada. Não o leve a sério, tia Kate. O Gabriel é um inconveniente terrível. Que o diga o Tom, que agora precisa usar óculos verdes à noite e fazer exercícios com os pesos, e a Eva, que é obrigada a comer mingau. Pobrezinha! Ela não pode nem ver mingau. Ah, mas as senhoras não imaginam o que ele me faz usar agora. Ela estourou de rir e olhou para o marido, cujo olhar admirado e feliz percorria o vestido e o rosto e os cabelos da esposa. As duas tias também riram com vontade, pois as preocupações de Gabriel eram motivo de piadas constantes. Galochas, disse a senhora Conroy. Essa é a última invenção. Sempre que o chão está úmido, eu preciso sair de galochas. Hoje mesmo ele insistiu para que eu usasse, mas eu me recusei. Desse jeito, o próximo passo vai ser comprar uma roupa de mergulho para mim. Gabriel soltou uma risada nervosa e deu um tapinha confiante na gravata enquanto a tia Kate se dobrava de tanta graça que tinha achado na piada. O sorriso logo sumiu do rosto da tia Júlia e aqueles olhos sem alegria fixaram-se no rosto do sobrinho. Depois de um breve intervalo, ela perguntou: "O que são galochas, Gabriel?" "Galochas, Júlia!" exclamou a irmã. "Minha nossa, você não sabe o que são galochas? São umas coisas que você usa por cima das botas, não é isso, Greta?" "Isso mesmo", disse a senhora Conroy. "Feitas de gutapercha. Agora cada um de nós tem um par. O Gabriel diz que todo mundo usa no continente." "Ah, no continente", murmurou a tia Júlia, acenando a cabeça devagar. Gabriel franziu as sobrancelhas e disse, como se estivesse tomado por uma leve irritação: "Não é nenhuma maravilha, mas a Greta acha graça porque diz que a palavra faz ela pensar em como sou chato." "Mas, Gabriel, me conte uma coisa", disse a tia Kate de repente. "Você já viu o quarto? A Greta estava dizendo que..." "Ah, o quarto é bom", respondeu Gabriel. "Eu fiz uma reserva no Gresham." "Com certeza era a melhor coisa a fazer", disse a tia Kate. "E as crianças, Greta, não deixam você preocupada?" "Ah, é só por uma noite", disse a senhora Conroy. "Além do mais, a Bessie vai ficar com elas." "Com certeza", repetiu a tia Kate. "Que tranquilidade ter uma moça assim, em quem se pode confiar. Não sei o que houve com a Lily nesses últimos tempos. Nem parece mais a menina que era." Gabriel estava prestes a fazer algumas perguntas à tia em relação a esse assunto, mas de repente ela se afastou e olhou para a irmã, que tinha começado a descer a escada e espichava o pescoço por cima do corrimão. "Ora", perguntou em um tom quase rude, "alguém sabe me dizer onde a Júlia está indo?" "Júlia! Júlia! Onde você está indo?" Júlia, que estava na metade da escada, voltou e anunciou sem muito entusiasmo: "O Fred chegou." No mesmo instante, uma salva de palmas e um último floreio da pianista indicaram que a valsa havia chegado ao fim. A porta da sala de estar foi aberta por dentro e alguns casais saíram. A tia Kate puxou Gabriel para um lado e cochichou-lhe: "Gabriel, por favor desça e veja se o Fred está em condições, e não o deixe entrar se estiver bêbado." "Eu tenho certeza de que está bêbado." "Certeza." Gabriel foi até a escada e escutou por cima do corrimão. Ouviu duas pessoas conversando na despensa. Em seguida reconheceu a risada de Fred Malins. A seguir desceu ruidosamente as escadas. "É um alívio saber que o Gabriel está aqui", disse a tia Kate à senhora Conroy. "Eu sempre fico mais tranquila quando ele está por perto. Júlia, sirva uma bebida para a Sorta Dali e a Sorta Power." "Muito obrigada pela linda valsa, Sorta Dali. Foi um passatempo maravilhoso." Um homem alto e enrugado, com um rígido bigode grisalho e pele morena que estava passando com a companheira, disse: "Será que a senhora também poderia nos servir uma bebida, senhora Morkan?" "Júlia", disse a tia Kate em tom sumário, "traga bebidas para o Sr. Brownie e a Sorta Furlong também. Leve-os com a Sorta Dali e a Sorta Power, Júlia." "Pode deixar que eu acompanho as damas", disse o Sr. Brownie, fazendo biquinho até que o bigode se espetasse enquanto sorria com todas as rugas.
Sabe, senhora Morkan, as damas gostam muito de mim porque... Não chegou a terminar a frase, porém, ao perceber que a tia Kate não estava ouvindo, acompanhou as 3 jovens à saleta dos fundos. No meio da sala havia 2 mesas quadradas encostadas uma na outra, e em cima delas a tia Júlia e a zeladora estavam estendendo e alisando uma grande toalha de mesa. No aparador estavam dispostos pratos e travessas, copos e conjuntos de garfos e facas e colheres. O tampo do piano de mesa também fazia as vezes de aparador para os doces e quitutes. Junto a um aparador menor em um dos cantos, 2 homens estavam de pé, tomando bitter de lúpulo. O Sr. Brownie levou as companheiras até lá e, para fazer graça, convidou-as a beber um ponche feito especialmente para as damas, quente, doce e forte. Quando elas explicaram que nunca tomavam nada muito forte, o Sr. Brownie abriu 3 garrafas de refrigerante. Pediu licença a um dos jovens, e depois de pegar o decantador, serviu uma dose de uísque reforçada para si mesmo. Os jovens lançaram-lhe um olhar respeitoso quando tomou o primeiro gole. Deus me ajude, disse com um sorriso, é uma recomendação médica. O rosto enrugado abriu um sorriso ainda mais largo, e as 3 jovens riram com um eco musical ao ouvir o gracejo, gingando os corpos de um lado para o outro com as convulsões nervosas dos ombros. A mais atrevida disse: Ah, Sr. Brownie, eu tenho certeza que o seu médico não recomendou nada parecido. O Sr. Brownie tomou mais um gole de uísque e disse, com uma discreta imitação: Bem, como a senhorita pode ver, eu sou como a famosa Sra. Cassidy, que certa vez teria dito: Mary Grimes, se eu não beber, faça-me beber, porque sinto que eu quero. Logo estendeu o rosto vermelho para frente com uma confiança exagerada e passou a falar com um carregado sotaque dublinense, de modo que as jovens, por instinto, receberam um comentário em silêncio. A Sorta Furlong, uma das alunas de Mary Jane, perguntou à Sorta Dali qual era o nome da bela valsa que havia tocado, e o Sr. Brownie, ao ver que estava sendo ignorado, voltou a atenção aos 2 jovens que pareciam mais interessados. Uma jovem de rosto vermelho, trajada de violeta, entrou na sala, batendo as mãos com empolgação e gritando: Quadrilhas! Quadrilhas! Logo atrás veio a tia Kate, gritando: 2 cavalheiros e 3 damas, Mary Jane. Ah, aqui estão o Sr. Bergin e o Sr. Kerrigan, disse Mary Jane. Sr. Kerrigan, o senhor pode dançar com a Sorta Power? Senhorita Furlong, aqui está o seu parceiro, o Sr. Bergin. Ah, agora sim. 3 damas, Mary Jane, repetiu a tia Kate. Os 2 jovens cavalheiros perguntaram às damas se poderiam ter a honra, e Mary Jane virou-se para a Sorta Dali. Ah, Sorta Dali, foi muita gentileza sua tocar as últimas 2 danças, mas hoje as damas estão em falta. Para mim foi um prazer, senhora Morkan. Mas agora eu arranjei um parceiro para a senhorita, o Sr. Bartel D'Arcy, o tenor. Mais tarde ele vai cantar para nós. Toda Dublin está falando a respeito desse homem. Ele tem uma voz linda, linda, elogiou a tia Kate. Como o piano já houvesse começado por 2 vezes o prelúdio à primeira dança, Mary Jane levou os recrutas às pressas para fora da sala. Mal haviam saído quando a tia Júlia entrou devagar, olhando para trás. O que houve, Júlia? Perguntou a tia Kate, ansiosa. Quem é? Júlia, que estava carregando uma coluna de guardanapos de mesa, virou-se em direção à irmã e disse, como se estivesse surpresa com a pergunta: É o Fred, Kate, com o Gabriel. De fato, logo atrás Gabriel podia ser visto pilotando Fred Malins no patamar da escada. Este último, um homem com cerca de 40 anos, tinha a mesma altura e o mesmo porte de Gabriel, e ombros muito arredondados. O rosto era flácido e pálido, corado apenas nos compridos lóbulos das orelhas e nas largas narinas. Tinha feições rústicas, um nariz grosseiro, uma testa convexa e diminuta, lábios túmidos e protraídos. O peso das pálpebras sobre os olhos e o desgrenhamento do cabelo ralo faziam com que parecesse sonolento. Estava rindo com vontade e em um registro bastante agudo da história que contava a Gabriel na escada e ao mesmo tempo esfregava os ossinhos do punho esquerdo no olho esquerdo. Boa noite, Fred, disse a tia Júlia. Fred Malins deu boa noite às senhoras Morkan com modos que pareceram desajeitados por conta da habitual nota em sua voz, e ao ver que o Sr. Brownie lhe sorria do aparador, atravessou a sala com pernas um tanto bambas e começou a repetir em voz baixa a história que ainda pouco tinha contado a Gabriel. Ele não está muito ruim, está? Perguntou a tia Kate a Gabriel.
Gabriel tinha uma expressão grave nas sobrancelhas, mas logo tratou de erguê-las e respondeu: não, mal se percebe. Ah, que sujeito tinhoso, disse ela. E a pobre mãe fez com que prometesse parar na véspera do ano novo. Mas agora, Gabriel, vamos para a sala de estar. Antes de sair da sala com Gabriel, ela fez um sinal para o Sr. Brownie franzindo a testa e balançando o dedo com um gesto ameaçador. O Sr. Brownie respondeu com um aceno de cabeça e, depois que ela saiu, disse a Fred Malins: Ted, escute, eu vou lhe dar um belo copo de refrigerante para ver se você se endireita um pouco. Fred Malins, que estava quase chegando ao clímax da história, recusou a oferta com um impaciente gesto da mão, porém o Sr. Brownie, depois de chamar a atenção de Fred Malins para um certo desalinho nos trajes que vestia, serviu-lhe e alcançou-lhe um copo de refrigerante. A mão esquerda de Fred Malins aceitou o copo com um gesto mecânico, enquanto a mão direita ocupava-se mecanicamente de ajeitar os trajes. O Sr. Brownie, cujo rosto mais uma vez amarfanhou-se de alegria, serviu um belo copo de uísque para si mesmo enquanto Fred Malins, antes de chegar ao fim da história, explodiu em um surto de riso bronquítico agudo e, depois de largar o copo intocado e transbordante, começou a esfregar os ossinhos do punho esquerdo no olho esquerdo, repetindo as palavras da última frase na medida em que o surto de riso permitia. Gabriel não conseguiu escutar quando Mary Jane tocou a peça da academia, cheia de escalas velozes e passagens difíceis, para a silenciosa sala de estar. Gostava de música, mas não percebeu melodia alguma na peça e duvidou que ela tivesse qualquer melodia para os demais ouvintes, mesmo que tivessem insistido para que Mary Jane tocasse. 4 jovens que haviam chegado da sala de aperitivos para ficar no vão da porta ouvindo os sons do piano se afastaram em silêncio depois de alguns minutos. As únicas pessoas que pareciam acompanhar a música eram a própria Mary Jane, que corria as mãos pelo teclado ou erguia-as como uma sacerdotisa em uma imprecação momentânea durante as pausas, e a tia Kate, que estava postada junto ao cotovelo da pianista para folhear a partitura. Os olhos de Gabriel, irritados pelo assoalho, que brilhava com cera de abelha sob o peso do lustre, dirigiram-se a um ponto acima do piano. Lá estava pendurada uma gravura da cena da sacada em Romeu e Julieta, e ao lado uma tapeçaria com os 2 príncipes assassinados na torre que a tia Júlia havia feito com lã vermelha, azul e marrom quando ainda era menina. Na época, provavelmente as meninas aprendiam aquele tipo de trabalho na escola, pois houve um ano em que ganhou da mãe como presente de aniversário um colete roxo de popelina com cabecinhas de raposa forrado em cetim marrom e com botões redondos cor de amora. Era estranho que a mãe dele não tivesse nenhum talento musical, mesmo que a tia Kate costumasse dizer que ela era o cérebro da família Morca. Tanto ela como Júlia sempre haviam demonstrado um certo orgulho em relação à irmã sisuda e maternal. A fotografia dela estava ao lado do espelho. Na imagem, tinha um livro aberto no colo e com o dedo apontava uma passagem para Constantine, que, vestido com um uniforme de marinheiro, estava aos pés da mãe. Foi ela quem escolheu os nomes dos filhos, pois era muito sensível à dignidade da vida em família. Graças a ela, Constantine era hoje vigário em Balbrigan e, graças a ela, Gabriel havia se graduado na Royal University. Uma sombra escureceu o rosto dele quando se lembrou da ferrenha oposição da mãe em relação ao casamento. A lembrança de certas frases desrespeitosas que ela havia proferido ainda o incomodava. Certa vez disse que Greta tinha uma beleza campestre, mas não havia nisso menor fundo de verdade. Foi Greta quem cuidou da sogra na casa em Monkston durante a longa doença que terminou por levá-la. Gabriel sabia que a peça de Mary Jane devia estar próxima do fim porque ela estava repetindo a melodia da abertura com escalas velozes em todos os compassos, e enquanto aguardava o fim, o ressentimento morreu em seu coração. A peça terminou com um trinado de oitavas nos agudos e uma oitava profunda no baixo. Uma grande salva de palmas saudou Mary Jane enquanto, depois de corar e enrolar a partitura, escapulia-se da sala. Os aplausos mais vigorosos vieram dos 4 jovens no vão da porta que haviam se retirado para a sala de aperitivos no início da peça e retornado assim que o piano silenciou. Logo vieram os preparativos para as quadrilhas. Gabriel viu-se na companhia da Sorta e Vors. Era uma jovem de modos sinceros, com o rosto salpicado de sardas e vistosos olhos castanhos. Não estava usando um corpete de corte profundo, e o grande broche que trazia em frente à gola ostentava um símbolo irlandês. Quando todos estavam a postos, ela disse de repente: "Tenho um assunto a tirar a limpo com o senhor." "Comigo?" surpreendeu-se Gabriel. A Sorta. Ivors acenou a cabeça com uma expressão grave no rosto. "O que seria?" perguntou Gabriel, sorrindo ao perceber aqueles modos solenes. "Quem é GC?"
respondeu a sorte Ivors, encarando-o. Gabriel enrubesceu e estava prestes a franzir a testa, como se não entendesse, quando ela disse de supetão: Ah, não se faça de inocente. Eu descobri que o senhor escreve para o Daily Express. Por acaso o senhor não tem vergonha? Por que eu deveria ter vergonha? Perguntou Gabriel, piscando os olhos e tentando sorrir. Bem, pelo menos eu tenho vergonha do senhor, disse a sorta Ivors sem rodeios. Quem diria, o senhor escrevendo para um tabloide como aquele. Nunca imaginei que o senhor fosse partidário dos britânicos. Uma expressão de perplexidade surgiu no rosto de Gabriel. De fato, escrevia uma coluna literária todas as quartas-feiras no Daily Express, pela qual recebia 15 shillings. Mas com certeza isso não fazia dele um partidário dos britânicos. Os livros que recebia para resenhar eram quase mais desejados do que o mirrado cheque. Adorava correr os dedos pelas capas e folhear as páginas dos livros recém-impressos. Quase todos os dias, quando terminava de lecionar na universidade, descia até os cais e passava nos buquineiros, no Ickes, que ficava na Bachelor's Walk, no Webb's ou no Massey's, que ficavam no Aston Square, ou no Occluices, que ficava em uma rua lateral. Não sabia ao certo como responder à acusação. Sentiu vontade de responder que a literatura estava acima da política. Porém os dois eram amigos de muitos anos e tinham feito carreiras paralelas, primeiro na universidade e mais tarde como professores. Não poderia arriscar uma frase de efeito com ela. Continuou piscando os olhos e tentando sorrir e murmurou meio sem graça que não via nada de político em escrever resenhas de livros. Quando chegou a hora de trocar os parceiros, Gabriel ainda estava perplexo e desconcertado. A sorta Ivors prontamente tomou-lhe a mão com dedos quentes e disse em um tom delicado e amistoso: Eu só estava brincando. Vamos, agora precisamos trocar. Quando os dois ficaram juntos mais uma vez, ela falou sobre a universidade e Gabriel ficou mais aliviado. Alguém tinha lhe mostrado a resenha que ele havia escrito sobre os poemas de Browning. Foi assim que ela descobriu o segredo, mas tinha gostado muito da resenha. Então a sorta Ivors disse de repente: Ah, Sr. Conroy, o senhor não gostaria de nos acompanhar em uma viagem às Ilhas de Ara nesse verão? Vamos passar um mês inteiro por lá. No esplendor do Atlântico. O senhor tem que ir conosco. O Sr. Clancy vai, e também o Sr. Kilkelly e Kathleen Kearney. Seria ótimo se Greta também pudesse ir. Ela é de Connacht, não? Ou a família dela, respondeu Gabriel de maneira lacônica. Mas o senhor vai conosco, não vai? Insistiu a sorta Ivors, pousando a mão quente no braço de Gabriel. Na verdade eu já estou com uma viagem marcada para... Para onde? Perguntou a sorta Ivors. Bem, como a senhorita sabe, todo ano eu faço uma viagem de bicicleta com os meus amigos, mas para onde? Perguntou a sorta Ivors. Em geral vamos para a França ou para a Bélgica ou quem sabe para a Alemanha, respondeu Gabriel meio sem jeito. Mas por que o senhor vai para a França e para a Bélgica em vez de visitar o seu próprio país? Indagou a sorta Ivors. Bem, disse Gabriel, em parte para manter contato com as línguas e em parte para mudar de ares. E o senhor não tem que manter contato com a sua própria língua, o irlandês? Perguntou a sorta Ivors. Bem, já que a senhorita tocou no assunto, a minha língua não é o irlandês. As pessoas ao redor tinham se virado para escutar aquele interrogatório. Gabriel olhou nervoso para um lado e para o outro e tentou manter o bom humor mesmo durante a provação que fazia um intenso rubor tingir-lhe o rosto. E o senhor não tem o seu próprio país para visitar, continuou a sorta Ivors, a respeito do qual o senhor nada sabe, o seu próprio povo e o seu próprio país? Ah, para falar a verdade, retrucou Gabriel de repente, eu estou farto do meu próprio país. Por quê? Perguntou a sorta Ivors. Gabriel não respondeu porque o retruque o havia inflamado. Por quê? Repetiu a sorta Ivors. No passo seguinte, como Gabriel não respondesse, a sorta Ivors disparou, irritada. Claro, o senhor não tem resposta. Gabriel tentou esconder a agitação dançando com mais energia. Evitou os olhos da parceira, pois havia percebido uma expressão azeda no rosto dela. Porém, quando voltaram a se encontrar na longa corrente em meio aos outros casais que dançavam, ficou surpreso ao sentir um forte aperto na mão. Ela o encarou com um olhar enigmático por sob as sobrancelhas durante um breve instante, até que abrisse um sorriso. Então, quando todos estavam prestes a se reunir na corrente,
pôs-se na ponta dos pés e cochichou-lhe ao pé do ouvido. Partidário dos britânicos. Quando a quadrilha terminou, Gabriel foi para um canto remoto da sala onde a mãe de Fred Malins estava sentada. Era uma senhora corpulenta e debilitada de cabelos brancos. A voz dela tinha uma nota similar à do filho, e a mulher gaguejava de leve. Haviam dito à senhora que Fred tinha aparecido e que estava praticamente normal. Gabriel perguntou se ela tinha feito uma boa travessia. Morava com a filha casada em Glasgow e visitava Dublin uma vez por ano. Ela respondeu com toda a calma que tinha feito uma bela travessia e que o capitão tinha sido muito atencioso. Também falou sobre a bela casa que a filha tinha em Glasgow e sobre as ótimas amizades que as duas tinham por lá. Enquanto a língua da senhora continuava a tagarelar, Gabriel tentou afastar todos os pensamentos relativos ao desagradável incidente com a Sorta Ivors. Estava claro que aquela garota ou aquela mulher, ou o que quer que fosse, era uma entusiasta, mas havia hora para tudo. Talvez ele não devesse ter respondido daquela forma. Mas ela não tinha o direito de chamá-lo de partidário dos britânicos nem de brincadeira. A Sorta Ivors havia tentado ridicularizá-lo na frente dos outros, desafiando-o e encarando com aqueles olhinhos de coelho. Gabriel viu a esposa vindo em sua direção em meio aos pares que valsavam. Quando o alcançou, ela cochichou-lhe ao ouvido. Gabriel, a tia Kate perguntou se você não vai cortar o ganso como de costume. A Sorta dali vai cortar o presunto e eu vou me encarregar do pudim. Tudo bem, disse Gabriel. Ela vai mandar os mais novos entrarem assim que essa valsa acabar para que a gente possa ocupar a mesa. Você estava dançando? Perguntou Gabriel. Claro que estava. Você não me viu? Que discussão você teve com Molly Ivors? Não tive discussão nenhuma. Por quê? Foi isso que ela disse? Alguma coisa parecida. Estou tentando convencer o Sr. D'Arcy a cantar. Mas acho que ele é muito snob. Não houve discussão nenhuma, disse Gabriel a contragosto. Ela simplesmente me convidou para uma viagem ao leste da Irlanda e eu disse que não queria ir. A esposa enlaçou as mãos empolgada e deu um pulinho. Ah, Gabriel, vamos! Exclamou. Eu adoraria ver Galway outra vez. Você pode ir se quiser, disse Gabriel com a vozeia de frieza. Ela o encarou por um instante e em seguida virou-se em direção à senhora Malins e disse: Veja que belo marido, senhora Malins. Enquanto ela atravessava a sala mais uma vez, a senhora Malins, sem dar pela interrupção, continuou a contar a Gabriel sobre os belos panoramas e as belas paisagens da Escócia. Todo ano o genro levava-os para ver os lagos, onde costumavam pescar. O genro era um exímio pescador. Um dia pegou um peixe enorme, e o homem do hotel ferveu-o para o jantar. Gabriel mal ouvia o que ela dizia. Com a proximidade do jantar, voltou a pensar sobre o discurso e a citação. Quando viu Fred Malins se aproximar da mãe vindo do outro lado da sala, cedeu lugar na cadeira e retirou-se para o vão da janela. A sala já estava vazia e da saleta dos fundos vinha o tilintar de pratos e facas. Os que permaneciam na sala de estar pareciam cansados depois da valsa e conversavam a meia voz em pequenos grupos. Gabriel tocou a vidraça fria com dedos quentes e trêmulos. Como devia estar frio lá fora. Como seria agradável caminhar sozinho, primeiro ao longo do rio e depois através do parque. A neve estaria acumulada nos galhos das árvores, formando um reluzente chapéu no alto do Wellington Monumento. Seria um prazer muito maior do que estar sentado à mesa de jantar. Correu os olhos pelas anotações para o discurso. Hospitalidade irlandesa, memórias tristes, as três graças, pares, a citação de Browning. Repetiu para si mesmo uma frase que havia escrito na resenha. Sentimo-nos diante de uma música atormentada. A Sorta Ivors tinha elogiado a resenha. Será que havia sido sincera? Será que de fato tinha uma vida própria por trás de todo aquele propagandismo? Jamais houvera qualquer mal-entendido entre os dois até aquela noite. Gabriel ficou nervoso ao pensar que ela estaria presente à mesa de jantar, encarando-o enquanto falava com aqueles olhos enigmáticos. Talvez ela nem ficasse triste com o eventual fracasso do discurso. Mas logo surgiu uma ideia que o encheu de coragem. Referindo-se à tia Kate e à tia Júlia, diria: Senhoras e senhores, a geração que hoje aos poucos desaparece podia ter certos defeitos, mas de minha parte eu penso que tinha certas qualidades de hospitalidade,
de humor e de humanidade que fazem muita falta a essa nova geração excessivamente séria e hipereducada que hoje cresce ao nosso redor. Ótimo! Essa seria para a sorte e vós. E daí que as duas tias fossem apenas duas senhoras ignorantes? Um murmúrio na sala chamou-lhe a atenção. O Sr. Brownie avançava pela porta, acompanhando com trejeitos cavalheirescos a tia Júlia, que se apoiava no braço do convidado com um sorriso no rosto e a cabeça pendente. Irrupções de aplausos também a acompanharam ao piano, e então, quando Mary Jane sentou-se na banqueta e a tia Júlia, não mais sorrindo, deu uma meia volta como que para projetar a voz para dentro da sala, aos poucos cessaram. Gabriel reconheceu o prelúdio. Era uma das velhas canções da tia Júlia, a Ride for the Bridal. A voz, forte e clara, atacou com grande brio as escalas velozes que embelezavam a melodia, e embora ela tenha cantado bastante depressa, não deixou passar um ornamento sequer. Seguir aquela voz sem olhar para o rosto da cantora era como sentir e compartilhar a emoção de um voo seguro em alta velocidade. Gabriel aplaudiu em alto e bom som junto com todos os outros quando a canção terminou e uma animada salva de palmas ergueu-se da invisível mesa de jantar. A admiração soou tão genuína que um certo rubor insinuou-se no rosto da tia Júlia quando ela se curvou para recolocar na estante de música a velha pasta de partituras encadernada em couro com iniciais na capa. Fred Malins, que havia escutado com a cabeça inclinada de lado para ouvir melhor, continuou a aplaudir depois que todos já haviam parado enquanto mantinham uma animada conversa com a mãe, que acenava a cabeça com um grave e lento gesto afirmativo. Por fim, quando cansou de aplaudir, levantou-se de repente e atravessou a sala às pressas em direção à tia Júlia, tomou-lhe a mão e estreitou-a entre as suas, sacudindo-a quando as palavras lhe escapavam ou quando a costumeira nota em sua voz tornava-se excessiva. Agora mesmo eu estava dizendo para minha mãe que eu nunca tinha visto a senhora cantar tão bem, disse, nunca. Não, eu nunca tinha ouvido a senhora cantar com uma voz tão boa quanto hoje. Ora, quem diria? Mas é verdade. Dou a minha palavra de que é a mais pura verdade. Eu nunca tinha ouvido a sua voz tão fresca e cristalina. Nunca. A tia Júlia abriu um largo sorriso e num sussurro disse alguma coisa sobre elogios enquanto soltava a mão. O Sr. Brownie estendeu-lhe a mão aberta e disse às pessoas mais próximas com os modos de um apresentador que revela um prodígio à plateia. Senhora Júlia Morgan, minha última descoberta. Estava rindo sozinho do gracejo quando Fred Malins virou-se e disse. Bem, Brownie, se você está falando sério, essa descoberta não é nada má. Tudo o que posso dizer é que nunca ouvi ela cantar bem desse jeito desde que eu frequento essa casa. É a mais pura verdade. Nem eu, disse o Sr. Brownie. Acho que a voz d'Asra. Júlia melhorou muito. A tia Júlia encolheu os ombros e disse com um orgulho frágil. 30 anos atrás a minha voz não era nada má. Eu sempre falei para Júlia, disse a tia Kate em tom enfático, que aquele coral era um desperdício. Mas ela nunca prestava atenção no que eu dizia. Virou-se como se estivesse apelando ao bom senso dos outros em relação a uma criança teimosa, enquanto a tia Júlia mantinha o olhar fixo à frente, com um vago sorriso contemplativo a brincar no rosto. Mas não, prosseguiu a tia Kate, ela não queria saber da opinião dos outros e ficava se esfalfando dia e noite naquele coral. 6 da manhã no dia de Natal. E tudo isso para quê? Não seria para a glória de Deus, tia Kate? Perguntou Mary Jane, virando-se na banqueta do piano com um sorriso. A tia Kate encarou a sobrinha com um olhar fulminante e disse, eu sei tudo o que há para saber a respeito da glória de Deus, Mary Jane, mas acho que não é nem um pouco honroso para o Papa expulsar as mulheres que se esfalfaram uma vida inteira nos corais para colocar um bando de meninos presunçosos acima delas. Deve ser para o bem da Igreja se o Papa decidiu assim. Mas não é justo, Mary Jane, e não é certo. Ela estava arrebatada e teria continuado a defender a irmã, porque esse assunto sempre a incomodava. Porém Mary Jane, vendo que os dançarinos estavam de volta, fez uma intervenção pacífica. Tia Kate, a senhora está dando vexame na frente do Sr. Brownie, que pensa diferente. A tia Kate voltou-se em direção ao Sr. Brownie, que riu da alusão à crença que seguia, e disse às pressas. Ah, mas eu não estou questionando as razões do Papa. Sou apenas uma velha burra e não teria a pretensão de fazer uma coisa dessas. Mas eu acredito em gentileza e gratidão na vida cotidiana. E se eu estivesse no lugar da Júlia, eu teria dito na cara do padre Ali que... Tia Kate, não esqueça que estamos todos com fome, e quando estamos com fome os nossos ânimos ficam muito exaltados, disse Mary Jane.
E quando estamos com a garganta seca, os nossos ânimos também ficam muito exaltados, acrescentou o Sr. Browne. Então é melhor a gente jantar, disse Mary Jane, e continuar a discussão depois. No patamar do lado de fora da sala de estar, Gabriel encontrou a esposa e Mary Jane tentando convencer a Sorta Ivors a ficar para o jantar. Mas a Sorta Ivors, que já tinha posto o chapéu e estava abotoando o casaco, não queria saber de ficar. Não estava com a menor fome e achava que já tinha passado da hora de ir embora. Só mais 10 minutos, Molly, insistiu a senhora Conroy. Não vai fazer diferença nenhuma. A senhorita precisa comer alguma coisa depois de tanto dançar, disse Mary Jane. Eu realmente não posso, respondeu a Sorta Ivors. Parece que a senhorita não se divertiu nem um pouco, disse Mary Jane, perdendo as esperanças. Garanto que me diverti um bocado, disse a Sorta Ivors, mas agora eu preciso mesmo ir. Mas como a senhorita pretende ir para casa? Perguntou a senhora Conroy. Ah, é só uma caminhada curta pelo cais. Gabriel hesitou por um instante e disse: se me permite, Sorta Ivors, eu posso acompanhá-la até em casa se a senhorita precisa mesmo ir. Mas a Sorta Ivors se afastou do grupo. Não mesmo, exclamou. Por favor, tratem de jantar em paz e não se preocupem comigo. Posso muito bem tomar conta de mim. Bem, você é a garota cômica, Molly, disse a senhora Conroy com franqueza. Beanastlib, disse a Sorta Ivors com uma risada enquanto descia correndo os degraus. Mary Jane a acompanhou com os olhos e com uma expressão enigmática no rosto enquanto a senhora Conroy debruçava-se por cima do corrimão para ouvir o que se passava na porta do corredor. Gabriel perguntou se teria causado aquela partida repentina. Mas ela não parecia estar de mau humor. Tinha ido embora às risadas. Gabriel lançou um olhar vazio em direção à escada. Nesse momento a tia Kate saiu cambaleando da sala de jantar, quase torcendo as mãos por conta do desespero. Onde está o Gabriel? Perguntou. Onde é que está o Gabriel? Está todo mundo esperando lá dentro e não temos ninguém para cortar o ganso. Aqui estou eu, tia Kate, exclamou Gabriel com súbita empolgação, pronto para cortar uma revoada inteira de ganso se necessário. Havia um enorme ganso dourado em uma extremidade da mesa, e na outra, sobre um arranjo de papel crepom enfeitado com ramos de salsa, um grande presunto sem pele salpicado por uma crosta estaladiça, com uma bela franja ao redor do osso e, ao lado, uma porção de carne com especiarias. Entre as duas extremidades rivais estendiam-se duas linhas paralelas de acompanhamentos, duas pequenas catedrais de geleia, uma vermelha e a outra amarela, um prato raso com blocos de manjar branco cobertos de geleia vermelha, uma travessa verde em formato de folha com um pegador em formato de talo repleta de passas pretas e amêndoas descascadas, um prato onde estava disposto um sólido retângulo de figos de Esmirna, um prato de creme de pasteleiro coberto de noz moscada moída, uma pequena tigela repleta de doces e chocolates embalados em papéis dourados e prateados e um vaso de vidro com longos talos de aipo. No centro da mesa erguiam-se, como sentinelas da fruteira que ostentavam uma pirâmide de laranjas e maçãs americanas, um par de decantadores atarracados à moda antiga, um com vinho do Porto e o outro com xerez escuro. Em cima do piano de mesa um pudim em um enorme prato amarelo estava de prontidão, e logo atrás viam-se 3 esquadrões de garrafas de Salt Ale e água mineral, enfileirados segundo as cores dos uniformes, os 2 primeiros de preto, com rótulos marrons e vermelhos, e o terceiro e menor esquadrão de branco, com listras verdes transversais. Gabriel postou-se com solenidade à cabeceira da mesa e, depois de olhar para a lâmina da faca, espetou o garfo com firmeza no ganso. Naquele instante sentiu-se tranquilo, pois era um cortador de gansos experiente e nada o agradava tanto quanto estar à cabeceira de uma mesa farta. Senhorita Furlong, o que a senhorita prefere? Perguntou. Uma asa ou uma fatia do peito? Só uma fatiazinha do peito. E para a Sorta Higgins? Ah, para mim tanto faz, Sr. Conroy. Enquanto Gabriel e a Sorta dali trocavam pratos de ganso e pratos de presunto e de carne com especiarias, Lily ia de convidado em convidado com um prato de batatas quentes enrolado em um guardanapo branco. Mary Jane tinha dado a ideia das batatas e também sugerido um molho de maçã para o ganso, mas a tia Kate respondeu que um simples ganso assado sem molho de maçã sempre tinha sido bom o suficiente e que para ela não era preciso mais nada. Mary Jane serviu as alunas e tomou cuidado para que ficassem com os melhores bocados enquanto a tia Kate e a tia Júlia abriam e traziam do piano as garrafas de Salt e de Ale para os cavalheiros e as garrafas de água mineral para as damas. Houve muita confusão e risadas e barulho,
o barulho de pedidos e respostas, de garfos e facas, de rolhas e tampas de garrafa. Gabriel começou a servir a segunda rodada assim que terminou a primeira sem se servir. Todos protestaram com tamanha veemência que ele se dispôs a tomar um longo gole de Salt, pois havia descoberto que servir os convidados era um trabalho quente. Mary Jane sentou-se em silêncio para jantar, porém a tia Kate e a tia Júlia seguiam cambaleando ao redor da mesa, andando uma atrás da outra, bloqueando o caminho uma da outra e dando uma outra ordens ineficazes. O Sr. Brownie insistiu em que sentassem e jantassem e Gabriel acatou o pedido, mas as irmãs disseram que poderiam comer mais tarde, até que, no fim, Fred Malins levantou-se e, depois de segurar a tia Kate, colocou-a sentada em uma cadeira em meio a risadas gerais. Depois que todos estavam bem servidos, Gabriel disse, com um sorriso: "Agora, se alguém mais quiser fazer o que as pessoas vulgares chamam de encher o bucho, que se manifeste." Um coro de vozes convidou a comer o próprio jantar, e Lily se aproximou com 3 batatas que havia guardado para ele. "Muito bem, senhoras e senhores", disse Gabriel em tom amigável logo antes de tomar mais um gole preparatório, "queiram fazer a gentileza de esquecer que eu existo por alguns minutos." Então atacou o jantar e não participou da conversa com que os convidados abafaram a remoção dos pratos. O assunto era a companhia de ópera que estava em cartaz no Theatre Royal. O Sr. Bartel D'Arcy, o tenor, um jovem de tez escura com um bigode elegante, elogiou muito a primeira contralto da companhia, mas a Sorta Furlong achava que ela tinha um estilo vulgar. Fred Malins disse que o chefe negro que cantava na segunda parte da pantomima do Gaiety tinha uma das melhores vozes de tenor que já tinha ouvido. "O senhor já o ouviu cantar?" perguntou ao Sr. Bartel D'Arcy, que estava do outro lado da mesa. "Não", respondeu o Sr. Bartel D'Arcy meio sem jeito. "Eu gostaria de saber o que o senhor pensa", explicou Fred Malins, "porque acho que aquele homem tem uma voz excepcional." "O Ted é quem sempre descobre as coisas boas de verdade", disse o Sr. Brownie em um tom familiar para todos os presentes. "E por que ele não poderia ter uma voz boa também?", retrucou Fred Malins de repente. "Só porque é preto." Ninguém respondeu à pergunta e Mary Jane levou a conversa de volta à ópera. Uma das alunas tinha lhe dado uma entrada para Mignon. "Claro que estava bonito", disse, mas ela tinha se lembrado da pobre Georgina Barnes. O Sr. Brownie voltou ainda mais no tempo ao relembrar as antigas companhias italianas que costumavam aparecer em Dublin: Tietjens, Ilma de Murska, Campanini, o Grande Trebelli, Giuglini, Ravelli, Aramburo. Naquela época podiam-se ouvir cantores de verdade em Dublin. Contou que a galeria superior do Velho Royal costumava encher todas as noites, que certa noite um tenor italiano cantou 5 bis de Let Me Like a Soldier Fall com dó agudo em todas as vezes e que de vez em quando os rapazes da galeria entusiasmavam-se a ponto de desamarrar os cavalos da carruagem de alguma grande prima-dona e puxá-la com as próprias forças até o hotel. Perguntou por que motivo ninguém mais apresentava as grandes óperas antigas. Dinorah, Lucrécia Borgia. Porque não tinham vozes para cantá-las. Esse era o motivo. "Me parece que hoje existem tantos bons cantores quanto naquela época", disse o Sr. Bartel D'Arcy. "E onde estão esses bons cantores?", perguntou os Brownie em tom de desafio. "Em Londres, Paris e Milão", respondeu cordialmente o Sr. Bartel D'Arcy. "Caruso, por exemplo, é tão bom quanto, se não melhor, do que qualquer um dos cantores que o senhor mencionou." "Pode ser", disse o Sr. Brownie. "Mas eu acho muito improvável." "Ah, eu faria qualquer coisa para ver o Caruso cantar", disse Mary Jane. "Para mim", disse a tia Kate, que estava terminando de limpar um osso, "só existiu um tenor. Para o meu gosto, claro. Mas eu acho que ninguém aqui deve ter ouvido falar dele." "Com quem era, Sra. Morkan?", perguntou educadamente o Sr. Bartel D'Arcy. "O nome dele era Parkinson", respondeu a tia Kate. "Eu ouvi quando estava no auge, e acho que na época tinha mais pura voz de tenor que já saiu da garganta de um homem." "Que estranho", comentou o Sr. Bartel D'Arcy. "Eu nunca ouvi esse nome." "É verdade", disse o Sr. Brownie, "a Sra. Morkan tem razão. Eu me lembro de ouvir o nome do velho Parkinson, mas não lembro direito porque faz muito tempo. Era um belo tenor à moda inglesa. Puro, doce eterno", disse a tia Kate com entusiasmo. Quando Gabriel terminou, o grande pudim foi transferido para a mesa. O rumor de garfos e colheres começou mais uma vez. A esposa de Gabriel servia colheradas de pudim e os pratos passavam de mão em mão. No meio do caminho eram interrompidos por Mary Jane,
que os enchia com geleia de framboesa ou de laranja ou de manjar branco com geleia. O pudim da tia Júlia foi elogiado por todos. Mesmo assim, ela disse que não tinha ficado moreninho o suficiente. Bem, senhora Morgan, espero que pelo menos eu esteja moreno o suficiente, pois como a senhora sabe eu sou moreno até no nome, disse o Sr. Brownie. Todos os cavalheiros, à exceção de Gabriel, experimentaram o pudim em consideração à tia Júlia. Como Gabriel nunca comia doces, o aipo foi deixado para ele. Fred Malins também pegou um talo de aipo e o comeu junto com o pudim. Alguém tinha lhe dito que aipo era um alimento essencial para o sangue, e ele estava sob cuidados médicos. A senhora Malins, que havia passado o jantar inteiro em silêncio, disse que o filho iria para Mount Melleray dentro de uma semana. Os convidados passaram a falar sobre Mount Melleray e disseram que o ar era muito revigorante por aquelas bandas, que os monges eram acolhedores e que nunca pediam um centavo sequer dos hóspedes. Então quer dizer, perguntou o incrédulo Sr. Brownie, que um sujeito qualquer pode aparecer por lá e se hospedar como se fosse em um hotel e viver da fartura da terra e depois ir embora sem pagar um vintém? Ah, a maioria das pessoas faz uma doação ao monastério quando vai embora, respondeu Mary Jane. Eu queria que a gente tivesse uma instituição assim na nossa igreja, disse o Sr. Brownie com absoluta franqueza. Ficou perplexo ao saber que os monges não falavam, acordavam às 2 da manhã e dormiam em caixões. Quis saber por quê. É uma regra da ordem, disse a tia Kate em tom firme. Tudo bem, mas por quê? Perguntou o Sr. Brownie. A tia Kate respondeu simplesmente que a regra era essa e não havia explicação. O Sr. Brownie continuou sem entender. Fred Malins explicou, da melhor forma possível, que os monges estavam tentando expiar os pecados cometidos por todos os pecadores do mundo externo. A explicação não foi muito clara, porque ao fim o Sr. Brownie sorriu e disse: Gosto muito dessa ideia, mas um bom colchão de molas não serviria tão bem quanto um caixão? O caixão, explicou Mary Jane, é para que não se esqueçam do nosso destino final. Como houvesse tomado um rumo lúgubre, a conversa foi enterrada no silêncio dos convidados, durante o qual se escutou a senhora Malins dizer a meia voz: Esses monges são homens muito bons, muito religiosos. As passas e amêndoas e figos e maçãs e laranjas e doces e chocolate circularam ao redor da mesa e a tia Júlia ofereceu vinho do Porto e xerez a todos os convidados. A princípio o Sr. Bartel de se recusou, mas alguém o cutucou e cochichou alguma coisa que o levou a aceitar um copo. Aos poucos, enquanto os últimos copos eram servidos, a conversa se encerrou. Fez-se uma pausa, interrompida apenas pelo barulho do vinho e pelo rumor das cadeiras. Asras, Morgan, todas as três, olharam para a toalha de mesa. Alguém tossiu 1 ou 2 vezes e certos cavalheiros bateram delicadamente na mesa a fim de pedir silêncio. O silêncio veio e Gabriel empurrou a cadeira para trás e postou-se de pé. As batidas de encorajamento tornaram-se mais audíveis e de repente cessaram. Gabriel apoiou 10 dedos trêmulos na toalha de mesa e sorriu nervoso para a companhia. Ao defrontar-se com uma fileira de rostos atentos, ergueu os olhos em direção ao lustre. O piano estava tocando uma valsa e ele conseguia ouvir o frufro das saias que roçavam a porta da sala de estar. Talvez houvesse pessoas em meio à neve do cais no lado de fora, olhando para janelas iluminadas e escutando a valsa. Lá o ar era mais puro. Ao longe estava o parque com as árvores carregadas de neve. O Wellington Monumento estava usando um cintilante chapéu de neve que reluzia acima do vasto campo de 15 acres a oeste. Então ele começou. Senhoras e senhores, como em anos passados, coube a mim essa noite desempenhar uma tarefa muito agradável, que no entanto está muito além das minhas parcas habilidades como orador. Não, não, exclamou o Sr. Brownie. Seja como for, resta-me apenas pedir a todos que levem em conta a minha intenção, mesmo que o resultado não seja dos melhores, e ouçam-me por uns breves instantes enquanto tento expressar em palavras os meus sentimentos relativos a essa ocasião. Senhoras e senhores, não é a primeira vez que nos reunimos sob esse teto hospitaleiro, ao redor dessa mesa hospitaleira. Não é a primeira vez que somos beneficiários, ou talvez seja melhor dizer vítimas, da hospitalidade de certas boas senhoras. Gabriel desenhou um círculo no ar com o braço e fez uma pausa. Todos riram ou sorriram para a tia Kate e a tia Júlia e Mary Jane, que enrubesceram de satisfação. Gabriel prosseguiu com mais desenvoltura.
A cada ano que passa aumenta a minha certeza de que o nosso país não tem nenhuma outra tradição que deva ser honrada e preservada com mais zelo do que a hospitalidade. Até onde sei, é uma tradição sem paralelo nos países modernos, e não foram poucos os lugares que visitei no estrangeiro. Talvez haja quem diga que essa tradição seria mais um defeito do que um motivo de orgulho. Ainda que seja verdade, a meu ver é um defeito magnífico, e um defeito que espero ver cultivado por muitos e muitos anos. Mas pelo menos de uma coisa eu tenho certeza. Enquanto esse teto abrigar as boas senhoras que mencionei, e desejo de todo o coração que continue a abrigá-las por muitos e muitos anos, a verdadeira tradição da calorosa hospitalidade irlandesa, aprendida com os nossos antepassados e transmitida aos nossos descendentes, continuará viva entre nós. Um sincero murmúrio de aprovação percorreu a mesa. Passou pela cabeça de Gabriel que a sorte Ivors não estava lá e que havia saído de maneira pouco elegante, então prosseguiu cheio de confiança. Senhoras e senhores, hoje uma nova geração está crescendo em meio a nós, uma geração motivada por novas ideias e novos princípios. Uma geração que demonstra seriedade e entusiasmo em relação a essas novas ideias. Um entusiasmo que, segundo creio, é em boa parte sincero, mesmo que às vezes pareça equivocado. Mas estamos vivendo em uma época bastante cética e, por assim dizer, atormentada. E às vezes temo que essa nova geração, por mais educada ou hipereducada que seja, possa carecer da simpatia, da hospitalidade e da gentileza que pertenceram a uma época mais antiga. Agora à noite, ao ouvir o nome de todos aqueles grandes cantores do passado, tive a impressão de que estamos vivendo em uma época menos espaçosa. Não seria nenhum exagero chamar as épocas passadas de espaçosas, e se não há como trazê-las de volta, vamos ao menos nutrir a esperança de que, em ocasiões como esta, possamos relembrá-las com orgulho e afeto e acalentar em nossos corações a memória desses mortos saudosos cujo renome o mundo não deixa morrer. Bravo, bravo! Exclamou o Sr. Browne. No entanto, prosseguiu Gabriel, com uma inflexão mais suave na voz, em encontros como esse sempre nos ocorrem certos pensamentos tristes, pensamentos relativos ao passado, à juventude, às mudanças, aos rostos ausentes que hoje nos fazem tanta falta. O caminho que percorremos ao longo da vida é repleto de memórias tristes como essas, mas se nos deixássemos abater, não encontraríamos a coragem necessária para seguir adiante e desempenhar nosso papel entre os vivos. Todos nós temos deveres e afeições para com os vivos que exigem, de pleno direito, os nossos maiores esforços. Portanto, não vou me deter no passado. Não pretendo trazer nenhuma moral sombria para junto de nós hoje à noite. Estamos aqui reunidos durante esses breves momentos, longe da pressa e da correria da nossa rotina diária. Estamos reunidos aqui como amigos, em um espírito de companheirismo, como colegas e, de certa forma, no verdadeiro espírito da camaraderie, a convite de, como posso chamá-las? A convite das três graças do circuito musical de Dublin. A mesa explodiu em aplausos e risadas diante de tamanha espirituosidade. A tia Júlia perguntou em vão para os convidados mais próximos o que Gabriel havia dito. Ele disse que nós somos as três graças, tia Júlia, disse Mary Jane. A tia Júlia não entendeu, mas olhou sorrindo para Gabriel, que continuou na mesma veia. Senhoras e senhores, não tentarei desempenhar hoje à noite o papel desempenhado por pares em uma outra ocasião. Não tentarei escolher apenas uma entre as três. Seria uma obrigação injusta e muito além dos meus limitados poderes. Pois quando as examino uma de cada vez, seja nossa principal anfitriã, dona de um coração grande, de um coração enorme que se tornou proverbial entre todos os que a conhecem, seja a irmã dela, que parece ter sido abençoada com uma juventude perene e com o dom de um canto que deve ter nos surpreendido a todos hoje à noite, seja, ainda, a nossa anfitriã mais jovem, uma sobrinha talentosa, alegre, trabalhadora e exemplar, eu confesso, senhoras e senhores, que não saberia a qual delas entregar o prêmio. Gabriel olhou para as tias, e ao ver o largo sorriso no rosto da tia Júlia e as lágrimas que marejavam os olhos da tia Kate, apressou-se em chegar ao fim. Ergueu a taça de vinho do Porto com um gesto solene, enquanto todos os demais convidados tamborilavam os dedos nos copos, e disse em alto e bom tom: façamos então um brinde a todas as três. Bebamos a saúde, a fortuna, a longa vida, a felicidade e a prosperidade, e que continuem desfrutando do prestígio e do respeito que conquistaram na profissão e do afeto e da honra que conquistaram em nossos corações. Todos os convidados ficaram de pé, com o copo na mão, e, depois de se virarem em direção às três senhoras sentadas, cantaram em uníssono, com o Sr.
Brownie a puxar o coro. As três são boas companheiras. As três são boas companheiras. As três são boas companheiras, ninguém pode negar. A tia Kate usava o lenço com liberalidade, e até mesmo a tia Júlia parecia estar comovida. Fred Malins começou a marcar o ritmo batendo o garfo do pudim e os cantores viraram-se um em direção ao outro, como em uma conferência melódica, enquanto cantavam com forte ênfase. Depois, voltando-se mais uma vez em direção às anfitriãs, cantaram. As três são boas companheiras. As três são boas companheiras. As três são boas companheiras, ninguém pode negar. A ovação que veio a seguir contagiou até os convidados que estavam fora da sala de jantar e foi repetida por diversas vezes, enquanto Fred Malins regia o coro de garfo em punho. O cortante ar matinal entrou no vestíbulo onde todos estavam de pé e a tia Kate disse: Alguém feche a porta. Assim a senhora Malins vai pegar um resfriado. O Sr. Brownie está lá fora, tia Kate, disse Mary Jane. O Sr. Brownie sempre tem que estar em algum lugar, disse a tia Kate baixando a voz. Mary Jane riu do comentário. Ele é muito atencioso, disse com certa ironia. Se instalou aqui em casa como se fosse o Pinheiro durante o Natal, disse a tia Kate no mesmo tom. Ela deu uma risada bem-humorada e a seguir acrescentou. Peça a ele que entre, Mary Jane, e depois feche a porta. Torço para que não tenha me ouvido. Naquele momento a porta do vestíbulo se abriu e o Sr. Brownie entrou, rindo como se o coração estivesse prestes a explodir. Trajava um longo sobretudo verde com punhos e gola de astracan falso e trazia na cabeça um gorro de pele oval. Apontou para o cais coberto de neve de onde vinham longos e estridentes apitos. O Ted vai acabar chamando todos os coches de Dublin, disse. Gabriel saiu da pequena despensa atrás do estúdio em uma luta para vestir o sobretudo e, depois de olhar ao redor, perguntou. A Greta ainda não desceu? Ainda está pegando as coisas dela, Gabriel, respondeu a tia Kate. Quem está tocando lá em cima? Perguntou. Gabriel. Ninguém. Todo mundo foi embora. Ah, não mesmo, tia Kate, disse Mary Jane. Bartel Darcy e a Sorta O'Callaghan ainda estão aqui. Alguém está dedilhando o piano, disse Gabriel. Mary Jane lançou um olhar em direção a Gabriel e ao Sr. Brownie e disse com um calafrio. Me dá frio só de ver os dois encasacados desse jeito. Eu é que não gostaria de encarar uma viagem com um tempo desses. Nesse instante, disse o Sr. Brownie sem disfarçar orgulho, nada me daria mais satisfação do que uma caminhada pelo campo ou um rápido passeio com um cavalo veloz entre os varões. A gente costumava ter um cavalo e uma aranha excelentes em casa, disse a tia Júlia com certa melancolia. O saudoso Johnny, disse Mary Jane com uma risada. A tia Kate e Gabriel também riram. Por que Johnny era tão especial assim? Perguntou o Sr. Brownie. O finado Patrick Morcan, ou seja, nosso avô, explicou Gabriel, conhecido como um cavalheiro nos últimos anos de vida, era fabricante de cola. Ah, Gabriel, disse a tia Kate com uma risada, ele era moleiro. Moleiro ou fabricante de cola, disse Gabriel, o fato é que esse velho cavalheiro tinha um cavalo chamado Johnny. E Johnny costumava trabalhar no moinho, rodando e rodando para fazer o moinho funcionar. Até aí tudo bem, mas agora vem a parte sobre o trágico destino de Johnny. Um belo dia o velho cavalheiro resolveu ir até o parque assistir a um desfile militar com a nata da sociedade. Que Deus o tenha, disse a tia Kate cheia de compaixão. Amém, emendou Gabriel. Como eu ia dizendo, esse velho cavalheiro encilhou Johnny e pôs a melhor cartola e a melhor camisa e saiu em grande estilo da antiquíssima mansão onde morava, nas proximidades da Back Lane, se não me engano. Todos, até mesmo a senhora Malins, riram dos modos de Gabriel, e a tia Kate comentou. Ora, Gabriel, ele não morava na Back Lane. Só o moinho ficava lá. Enfim, continuou Gabriel, ele saiu da mansão dos antepassados montado no Johnny. E tudo transcorreu às mil maravilhas até que o Johnny viu a estátua do rei Guilherme, e ou caiu de amores pela montaria do rei ou achou que estava de volta ao moinho, mas por um motivo ou outro começou a andar em círculos ao redor da estátua. No vestíbulo, Gabriel deu alguns passos em círculo com as galochas em meio a risadas gerais. Ficou rodando e rodando, disse Gabriel, e o velho cavalheiro, que era um cavalheiro muito pomposo, ficou injuriado. Vamos, senhor. O que pretende com isso, senhor? Johnny.
Johnny, que modos são esses? Não consigo entender esse cavalo. As gargalhadas que sucederam à imitação de Gabriel foram interrompidas por uma forte batida na porta do vestíbulo. Mary Jane correu para abrir e receber Fred Malins. Fred Malins, com o chapéu na parte de trás da cabeça e os ombros encolhidos de frio, ofegava e transpirava vapor devido ao esforço. Só consegui um coche, disse. Ah, podemos arranjar outro no cais, disse Gabriel. É verdade, disse a tia Kate. Melhor não deixar Asra. Malins aqui tomando essa friagem. A senhora Malins apoiou-se no filho para descer os degraus da entrada e, depois de várias manobras, foi içada para o interior do coche. Fred Malins seguiu-a com passos cambaleantes e passou um longo tempo acomodando a mãe no assento enquanto o Sr. Browne o ajudava com conselhos. Por fim, quando a senhora Malins estava confortavelmente sentada, Fred Malins convidou o Sr. Browne a entrar no coche. Houve uma conversa um tanto confusa, e no fim o Sr. Browne entrou no coche. O cocheiro tapou os joelhos com o cobertor e inclinou-se a fim de pegar o endereço. A confusão ficou ainda maior porque o cocheiro recebia instruções diferentes de Fred Malins e do Sr. Browne, cada um com a cabeça para fora de uma janela. A dificuldade era saber em que ponto do caminho deixar o Sr. Browne, e do vão da porta a tia Kate, a tia Júlia e Mary Jane contribuíram para a discussão com rotas alternativas e contradições e muitas risadas. Quanto a Fred Malins, mal conseguia falar de tanto rir. A todo instante enfiava a cabeça para fora da janela, oferecendo assim grandes riscos ao próprio chapéu, e contava para a mãe como a discussão estava evoluindo até que por fim o Sr. Browne gritou para o atônito cocheiro em meio às risadas de todos. O senhor sabe onde fica o Trinity College? Sei, senhor, respondeu o cocheiro. Então nos leve até os portões do Trinity College, disse o Sr. Browne, e quando chegarmos eu digo ao senhor para onde ir, entendido? Entendido, senhor, disse o cocheiro. Vamos direto até o Trinity College. Certo, senhor, disse o cocheiro. O cavalo foi açoitado e o coche saiu balançando pelo cais em meio a um coro de risadas e despedidas. Gabriel não tinha ido até a porta com os outros. Estava em uma parte escura do vestíbulo, olhando para o alto da escada. Uma mulher estava postada quase no alto do primeiro lance, também na sombra. Não conseguia enxergar-lhe o rosto, mas percebeu os painéis terracota e salmão da saia, que a escuridão revelava apenas em preto e branco. Era a esposa dele. Estava apoiada no corrimão, escutando. Gabriel se surpreendeu ao vê-la imóvel e também apurou o ouvido para escutar. Não ouviu quase nada além do barulho das risadas e discussões nos degraus da entrada, apenas os acordes feridos ao piano e as notas de uma voz masculina cantando. Permaneceu imóvel na escuridão do vestíbulo, tentando identificar a melodia entoada pela voz enquanto observava a esposa. Havia graça e mistério naquela pose, como se ela fosse o símbolo de alguma coisa. Perguntou a si mesmo o que uma mulher parada nas sombras de um lance de escada, ouvindo uma música distante, poderia simbolizar. Se fosse pintor, gostaria de pintá-la naquela pose. O chapéu de feltro azul destacaria o bronze dos cabelos contra a escuridão e os painéis escuros da pele realçariam os mais claros. Chamaria o quadro de música distante se fosse pintor. A porta do vestíbulo fechou-se, e a tia Kate, a tia Júlia e Mary Jane atravessaram o vestíbulo ainda rindo. Como Fred é tinhoso! Exclamou Mary Jane. Muito tinhoso. Gabriel não disse nada, mas apontou para o lance de escada onde a esposa continuava imóvel. Com a porta do vestíbulo fechada, a voz e o piano tornaram-se mais audíveis. Gabriel ergueu a mão para que fizessem silêncio. A canção sugeria a antiga tonalidade irlandesa e o cantor parecia estar incerto em relação à letra e também à própria voz. A voz, tornada ainda mais plangente pela distância e pela rouquidão do cantor, conferia um brilho tênue à cadência da melodia graças à melancolia da letra. Oh, the rain falls on my ave locks and the devil wets my skin, my baby lies cold. Ah! Exclamou Mary Jane. Bartel D'Arcy está cantando. Justo ele, que durante a noite inteira não quis saber de cantar. Ah, eu vou pedir para ele cantar para nós antes de ir embora. Ah, por favor, Mary Jane, disse a tia Kate. Mary Jane passou roçando pelos outros e subiu correndo a escada, mas antes que chegasse ao andar de cima o canto parou e a tampa do piano fechou-se de repente. Ah, que pena! Disse. Ele está descendo. Greta?
Gabriel ouviu a esposa responder com uma afirmativa e a viu descer em direção a eles. Logo atrás estavam o Sr. Bartel D'Arcy e a Sorta Ocalaga. Ah, Sr. D'Arcy, disse Mary Jane, é uma maldade o senhor se interromper desse jeito enquanto nós todos ouvíamos encantados. Estive no pé dele a noite inteira, disse a Sorta Ocalaga, e a Sra. Conroy também, mas ele disse que estava com uma gripe terrível e que não podia cantar. Ah, Sr. D'Arcy, disse a tia Kate, que mentira. Por acaso a senhora não vê que eu estou rouco como um corvo? Perguntou o Sr. D'Arcy de maneira ríspida. Em seguida entrou na despensa e vestiu o sobretudo. Os outros, perplexos com a resposta grosseira, não souberam o que dizer. A tia Kate franziu a testa e com um gesto indicou aos outros que deixassem o assunto de lado. O Sr. D'Arcy enrolava o pescoço cuidadosamente com uma expressão mal-humorada. É o tempo, disse a tia Júlia depois de um intervalo. Todo mundo acaba se gripando, disse a tia Kate, todo mundo. Disseram que essa é a neve mais forte dos últimos 30 anos, disse Mary Jane, e hoje de manhã eu li no jornal que está nevando em toda a Irlanda. Eu adoro a paisagem nevada, disse a tia Júlia com uma nota triste na voz. Eu também, concordou a Sorta Ocalaga. Achou que o Natal só é Natal quando o chão está coberto de neve. Mas o pobre do Sr. D'Arcy não gosta da neve, disse a tia Kate, sorrindo. O Sr. D'Arcy saiu da despensa, todo enrolado e abotoado, e em tom arrependido contou a história da gripe que o afligia. Todos lhe deram conselhos e disseram que era uma pena e pediram que cuidasse bem da garganta naquela noite fria. Gabriel ficou observando a esposa, que não participou da conversa. Estava parada bem debaixo da claraboia empoeirada e a chama do gás iluminava o bronze dos cabelos que Gabriel a tinha visto secar em frente à lareira alguns dias atrás. Ela mantinha a mesma pose e parecia alheia à conversa que se desenrolava lá embaixo. Por fim virou-se em direção aos outros e Gabriel viu que ela tinha as faces coradas e que os olhos brilhavam. Uma súbita maré de alegria inundou-lhe o coração. Sr. D'Arcy, perguntou ela, como se chama a canção que o senhor estava cantando? Se chama The Lass of Aughrim, respondeu o Sr. D'Arcy, mas eu não consegui me lembrar direito da letra. Por quê? A senhora conhece? The Lass of Aughrim, ela repetiu. Eu não conseguia me lembrar do nome. É uma melodia muito bonita, disse Mary Jane. Uma pena que o senhor está sem voz. Ora, Mary Jane, disse a tia Kate, não amole o Sr. D'Arcy. Não quero que ninguém o incomode. Ao ver que todos estavam prontos para ir embora, a tia Kate pastoreou-os até a porta, onde os boas noites foram dados. Bem, então boa noite, tia Kate, e obrigado pela noite agradável. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Greta. Boa noite, tia Kate, e muito obrigada. Boa noite, tia Júlia. Ah, boa noite, Greta, eu não tinha visto você. Boa noite, Sr. D'Arcy. Boa noite, Sorta Ocalaga. Boa noite, Senhora Morca. Boa noite, então. Boa noite a todos. Boa viagem. Boa noite. Boa noite. Amanhã ainda estava escura. Uma tênue luz amarela pairava acima das casas e do rio, e o céu parecia estar descendo. O chão estava coberto pela neve derretida, e apenas listras e retalhos de neve cobriam os telhados, os parapeitos e as balaustradas do cais. As lâmpadas ardiam vermelhas na escuridão e, do outro lado do rio, o palácio de Fourcourt surgia de maneira ameaçadora com o céu encoberto ao fundo. Greta caminhava à frente na companhia do Sr. Bartel D'Arcy, com os sapatos em um pacote marrom enfiado debaixo do braço enquanto segurava a barra da saia para não sujá-la na neve derretida. A pose deixará de ser graciosa, porém os olhos de Gabriel ainda estavam iluminados pela felicidade. O sangue agitava-lhe as veias e os pensamentos tumultuavam-lhe a cabeça, orgulhosos, alegres, ternos, valorosos. Greta caminhava à frente com passos tão leves e elegantes que ele sentiu vontade de correr atrás dela em silêncio, agarrá-la pelos ombros e cochichar-lhe alguma coisa estúpida e afetuosa ao pé do ouvido. Parecia tão frágil que Gabriel teve vontade de protegê-la de alguma coisa e depois ficar a sós com ela. Momentos da vida secreta do casal brilharam como estrelas na memória dele. Um envelope cor de heliotrópio descansando ao lado da xícara de café enquanto ele o acariciava com a mão. Passarinhos pipilando na era enquanto a teia ensolarada da cortina cintilava no assoalho. Não conseguia comer de tanta felicidade.
Os dois parados em uma plataforma lotada enquanto ele deixava um bilhete na palma quente de uma luva feminina. Os dois de pé em meio ao frio, vendo um homem fazer garrafas em uma fornalha estrondejante através de uma janela gradeada. Estava muito frio. O rosto dela, perfumado em meio ao ar gélido, estava próximo ao dele, e de repente ela gritou para o homem junto da fornalha. O fogo está muito quente, senhor? O homem não a ouviu devido ao barulho da fornalha. Foi melhor assim. Poderia ter respondido com uma grosseria. Uma onda de alegria ainda mais terna escapou do coração e percorreu-lhe as artérias com uma enxurrada de calor. Como o terno fogo daqueles momentos de vida a dois, que ninguém conhecia nem jamais haveria de conhecer, a onda quebrou e iluminou-lhe a memória. Ansiou por recordar aqueles momentos, por fazê-la esquecer dos anos de existência monótona a dois e relembrar apenas os momentos de êxtase. Sentia que o passar dos anos não havia arrefecido a própria alma nem a da esposa. Os filhos, os escritos dele, as tarefas domésticas dela não haviam arrefecido todo o fogo que ardia em suas almas. Numa carta enviada à esposa, Gabriel havia escrito, por que palavras como: essas me parecem tão indiferentes e tão frias? Será porque não existe outra palavra terna o bastante para ser o seu nome? Como música distante, essas palavras escritas anos atrás ressurgiram do passado. Queria ficar a sós com ela. Quando os outros fossem embora, quando os dois estivessem juntos no quarto do hotel, então finalmente estariam a sós. Ele diria o nome dela com ternura. Greta. Talvez ela não ouvisse, estaria se despindo. Então alguma coisa na voz do marido chamaria a atenção dela. Viraria o rosto para olhá-lo. Na esquina da Vinetaver Street avistaram um coche. Gabriel alegrou-se com o barulho dos sacolejos porque assim não precisava conversar. Ela ficou olhando para fora da janela e parecia cansada. Trocaram apenas umas poucas palavras enquanto apontavam para um prédio ou para uma rua. O cavalo avançava sob o céu escuro da manhã com um galope cansado, arrastando a velha caixa sacolejante atrás dos calcanhares, e Gabriel mais uma vez se viu em um coche na companhia dela, galopando para pegar um barco, galopando para a lua de mel. Quando o coche estava atravessando a O'Connell Bridge, a Sorta O'Callaghan disse: dizem que ninguém atravessa a O'Connell Bridge sem avistar um cavalo branco. Dessa vez estou vendo um homem branco, disse Gabriel. Onde? Perguntou o Sr. Bartel de Arce. Gabriel apontou para a estátua, que estava coberta de neve. Acenou a cabeça e abanou com um gesto familiar. Boa noite, Dan, disse com alegria. Quando o coche parou diante do hotel, Gabriel desceu com um salto e, apesar dos protestos do Sr. Bartel de Arce, pagou o cocheiro. Também lhe deu um xelim de gorjeta. O homem saudou-o e disse: um próspero ano novo para o senhor. Para o senhor também, respondeu Gabriel cordialmente. Greta se apoiou no braço dele por alguns instantes ao descer do coche e enquanto permanecia de pé na calçada, despedindo-se dos outros. Apoiou-se de leve, com a mesma leveza de quando haviam dançado juntos algumas horas atrás. Ele sentirá-se orgulhoso e feliz, feliz por tê-la, orgulhoso da graça e do porte esponsal de Greta. Mas naquele instante, com tantas memórias reacesas, o primeiro toque daquele corpo musical e estranho e perfumado varou-lhe o corpo com uma intensa aguilhoada de luxúria. Sob o disfarce do silêncio, apertou o braço da esposa de encontro ao próprio corpo, e, quando estavam na porta do hotel, sentiu que tinham escapado da vida e dos deveres, escapado de casa e dos amigos para fugirem juntos com os corações livres e radiantes ao encontro de uma nova aventura. Um velho estava cochilando em uma enorme poltrona no saguão. Acendeu uma vela na recepção e os acompanhou até a escada. Os dois seguiram-no em silêncio, com os pés caindo macios sobre os degraus atapetados. Ela subia atrás do mensageiro, com a cabeça inclinada, os frágeis ombros recurvados como se estivesse carregando um fardo, a saia ajustada ao corpo. Gabriel poderia ter abraçado aquele quadril e a estreitado, pois os braços tremiam com o desejo de agarrá-la e apenas a dor das unhas contra a palma das mãos pôde conter aquele impulso animalesco do corpo. O mensageiro parou no meio da escada para ajustar a vela bruxuleante. O casal também parou alguns degraus mais abaixo. No silêncio, Gabriel escutou os pingos da cera quente na bandeja e as batidas do próprio coração junto das costelas. O mensageiro acompanhou-os ao longo do corredor e abriu uma porta. Em seguida largou a vela cambaleante na mesa de toalete e perguntou a que horas gostariam de ser acordados na manhã seguinte.
Às 8, disse Gabriel. O mensageiro apontou para o disjuntor da lâmpada elétrica e começou a balbuciar um pedido de desculpas, mas Gabriel o interrompeu. Não queremos luz nenhuma. A luz da rua é suficiente. E além do mais, continuou, apontando a vela com a mão, eu gostaria que o senhor retirasse esse belo artigo daqui. O mensageiro tornou a pegar a vela, mas devagar, pois havia se surpreendido com aquela ideia. Depois balbuciou um boa noite e saiu. Gabriel trancou a porta. A luz fantasmagórica de um poste de iluminação pública projetava uma listra comprida desde uma janela até a porta. Gabriel atirou o sobretudo e o chapéu em um sofá e atravessou o quarto em direção à janela. Olhou para a rua lá embaixo para que as emoções se acalmassem um pouco. Logo se virou e escorou-se em uma cômoda, de costas para a luz. Ela havia tirado o chapéu e a capa e estava diante de um grande espelho de chão, desprendendo a cintura. Gabriel deteve-se por alguns momentos a fim de observá-la e então disse: Greta. Ela desviou o olhar do espelho devagar e caminhou ao longo da listra de luz em direção a ele. O rosto tinha uma expressão tão séria e tão cansada que as palavras não conseguiram sair dos lábios de Gabriel. Não, o momento ainda não havia chegado. Você parece cansada, disse. Estou um pouco, respondeu ela. Mas você não está se sentindo doente nem fraca? Não, apenas cansada, nada mais. Greta foi até a janela e ficou lá parada, olhando para a rua. Gabriel esperou mais um pouco e, temendo que a dúvida o vencesse, disse de repente: A propósito, Greta, o que foi? Você sabe aquele pobre sujeito chamado Malins? Perguntou Gabriel. Sei. O que tem? Ah, coitado, no fundo ele é um bom sujeito, disse Gabriel com uma nota de falsidade na voz. Ele me devolveu o soberano que eu tinha emprestado, e eu nem estava esperando. Uma pena que tenha passado o tempo inteiro ao lado daquele Brownie, porque no fundo ele não é má pessoa. Gabriel estava tremendo de irritação. Porque parecia tão distraído. Não sabia por onde começar. Será que ela também estava irritada com alguma coisa? Se ao menos se aproximasse ou o procurasse por vontade própria. Possuí-la naquele instante seria brutal. Não, primeiro seria necessário despertar uma chama no olhar. Gabriel ansiou por dominar aquela estranha disposição. Quando você emprestou essa libra? Perguntou ela depois de um tempo. Gabriel precisou controlar-se para não explodir em um surto de imprecações brutais sobre o bêbado Malins e a libra emprestada. Queria chamá-la com todas as profundezas da alma, estreitá-la contra o próprio corpo, dominá-la. No entanto, disse: no Natal, quando ele abriu aquela lojinha de cartões de Natal na Henry Street. A febre e a raiva e o desejo que tomavam conta de Gabriel impediram-no de ver que ela havia se afastado da janela. Parou diante do marido por um instante, encarando-o com um estranho olhar. E de repente, se erguendo na ponta dos pés e pousando as mãos de leve nos ombros dele, ela o beijou. Você é muito generoso, Gabriel, disse. Gabriel, tremendo de êxtase com o beijo inesperado e a estranheza da frase, levou as mãos aos cabelos dela e começou a acariciá-los para trás, quase sem encostar os dedos nos fios. A lavagem havia-os deixado sedosos e brilhantes. O coração de Gabriel transbordava de felicidade. Bem quando o desejo havia surgido, ela se aproximou por vontade própria. Talvez estivesse pensando a mesma coisa. Talvez houvesse sentido o ímpeto daquele desejo e resolvido se entregar. Depois de vê-la sucumbir com tamanha facilidade, ele se perguntou por que havia ficado em dúvida. Gabriel segurou a cabeça dela entre as mãos. Em seguida, deslizando um braço ao redor do corpo para tê-la mais perto de si, perguntou com uma voz mansa: Greta, querida, no que você está pensando? Ela não respondeu nem se entregou àquele abraço. Mais uma vez ele perguntou com uma voz mansa: Greta, me diga o que é. Eu acho que sei no que você está pensando. Será? Ela não respondeu de pronto. Mas, passados alguns instantes, disse em meio a uma torrente de lágrimas: eu estou pensando naquela música, The Lass of Algreen. Ela se afastou e atirou-se em cima da cama e, com os braços ao redor do estrado, escondeu o rosto. Por um instante a surpresa o paralisou, mas logo Gabriel a seguiu. Quando passou em frente ao espelho, percebeu o reflexo da própria imagem, da camisa larga e bem estufada,
da expressão que sempre o intrigava quando a via num espelho e dos óculos de armação dourada. Deteve-se a alguns passos da cama e disse: "O que tem a música? Por que você está chorando?" Ela tirou a cabeça de entre os braços e enxugou as lágrimas com as costas da mão, como uma menina. Ele falou com mais ternura do que pretendia. "Por quê, Greta?" perguntou. Eu me lembrei de uma pessoa que muito tempo atrás costumava cantar aquela música. "E quem foi essa pessoa de muito tempo atrás?" perguntou Gabriel com um sorriso. "Uma pessoa que eu conheci em Galway na época em que morava com a minha avó", disse ela. O sorriso desapareceu do rosto de Gabriel. Uma raiva indefinida começou mais uma vez a ganhar força e os fogos indefinidos da luxúria começaram a arder em suas veias. "Alguém por quem você era apaixonada?" perguntou em tom irônico. "Era um menino que eu conhecia chamado Michael Furey", respondeu ela. "Ele costumava cantar aquela música, De Las of Algrim. Era uma pessoa muito gentil." Gabriel manteve-se em silêncio. Não queria dar a impressão de que estava interessado naquele menino gentil. "Eu ainda o vejo como se fosse ontem", disse ela depois de uma pausa. "Aqueles grandes olhos castanhos. E a expressão dos olhos. A expressão." "Ah, então você era apaixonada por ele?" perguntou Gabriel. "Nós costumávamos passear juntos em Galway", respondeu ela. Um pensamento ocorreu a Gabriel. "E foi por isso que você quis ir para Galway com Asa?" "Ivors?" perguntou de maneira fria. Greta o encarou com surpresa e perguntou: "Para quê?" O olhar deixou Gabriel desconcertado. Ele deu de ombros e disse: "Como é que eu vou saber? Para fazer uma visita, talvez." Ela desviou o olhar da listra de luz em direção à janela sem dizer nada. "Ele morreu", disse por fim. "Morreu aos 17 anos. Não é terrível morrer assim tão jovem?" "O que ele fazia da vida?" perguntou Gabriel, ainda de maneira irônica. "Trabalhava no gasômetro", ela respondeu. Gabriel sentiu-se humilhado pelo fracasso da ironia e pela evocação dessa imagem dos mortos, um garoto no gasômetro. Enquanto sentia-se repleto de memórias da vida secreta do casal, cheio de ternura e alegria e desejo, ela o comparava com outro. Sentiu-se invadido por uma consciência vergonhosa em relação a si próprio. Viu-se como uma figura ridícula, como o estafeta das tias, como um sentimentalista nervoso e bem-intencionado que discursava para o vulgo e idealizava as próprias luxúrias farsescas, como o pobre sujeito patético que tinha vislumbrado no espelho. Instintivamente virou as costas em direção à luz para que ela não percebesse a vergonha que lhe abrasava o rosto. Tentou manter o tom frio de interrogação, mas quando falava a voz saía humilde e indiferente. "Parece que você era apaixonada por esse Michael Furey, Greta", disse. "Nós éramos muito próximos naquela época", respondeu ela. A voz parecia velada e triste. Gabriel, percebendo que seria inútil tentar levá-la até onde pretendia, acariciou-lhe uma das mãos e disse, também com tristeza na voz: "E do que ele morreu tão jovem, Greta?" "De tísica. Acho que morreu por minha causa." Um terror indefinível tomou conta de Gabriel quando ouviu essa resposta, como se no momento em que esperava triunfar um ser impalpável e vingativo tivesse surgido para se opor, para reunir todas as forças adversárias de um mundo indefinível. Mesmo assim, conseguiu afastar o sentimento com o esforço da razão e continuou acariciando a mão da esposa. Não tornou a questioná-la, pois sentiu que ela falaria por conta própria. A mão estava quente e úmida, não respondia ao toque, porém ele continuou a acariciá-la da mesma forma como havia acariciado a primeira carta que ela havia lhe enviado naquela manhã de primavera. "Foi no inverno", disse ela, "no início do inverno, quando eu estava prestes a ir embora da casa da minha avó e vir para o convento aqui. Ele estava doente nos alojamentos em Galway e não o deixavam sair. Então alguém mandou uma carta para a família em Oughterard. Na carta diziam que ele estava definhando ou alguma coisa assim. Eu nunca soube ao certo." Ela parou por um instante e soltou um suspiro. "Coitado", disse. "Ele gostava muito de mim e era um menino muito gentil. Nós costumávamos sair juntos para caminhar, sabe, Gabriel, como as pessoas fazem no campo. Ele teria estudado canto se não fosse pela saúde. O pobrezinho tinha uma voz muito boa, o Michael Furey." "Mas o que aconteceu?" perguntou Gabriel.
Quando eu estava pronta para ir embora de Galway e vir para o convento, ele tinha piorado muito e não me deixaram fazer uma visita. Então eu escrevi uma carta dizendo que estava indo para Dublin e que voltaria no verão e desejando melhoras. Ela parou por um instante para se reassenhorar da voz e prosseguiu. Na véspera da minha partida, eu estava na casa da minha avó na New Island fazendo as malas e ouvi uma pedrinha bater na janela. A janela estava tão molhada que eu não conseguia enxergar direito, então desci a escada do jeito como eu estava e saí pela porta dos fundos e lá estava o pobrezinho, tremendo no fundo do quintal. E você não disse para ele voltar? Perguntou Gabriel. Eu implorei a ele que fosse para casa e disse que acabaria morrendo por conta daquela chuva. Mas ele disse que não queria mais viver. Ainda vejo aqueles olhos como se estivessem aqui na minha frente. Ele estava perto do muro onde tinha uma árvore. E no fim ele foi para casa? Perguntou Gabriel. Foi. Mas quando eu completei uma semana no convento ele morreu e foi enterrado em Oughterard, onde a família morava. Ah, o dia em que eu soube que ele tinha morrido. Ela parou, engasgada com choro, e, tomada pela emoção, jogou-se com o rosto para baixo na cama, soluçando na colcha. Gabriel segurou-lhe a mão por mais um instante, sem saber o que fazer, e em seguida, temeroso de perturbar aquele luto, largou-a devagar e caminhou em silêncio até a janela. Ela dormia um sono profundo. Por alguns instantes Gabriel, apoiado no cotovelo, olhou sem ressentimento para os cabelos desgrenhados e a boca entreaberta enquanto ouvia a respiração profunda. Então Greta tinha vivido aquele romance. Um homem havia morrido por ela. Não o magoava muito pensar na ínfima parte que ele, como marido, tinha desempenhado na vida dela. Ficou a observá-la enquanto dormia como se ele e ela nunca tivessem vivido juntos como marido e mulher. O olhar curioso deteve-se por muito tempo no rosto e nos cabelos, e, enquanto pensava em como ela devia ser na época daquela primeira beleza juvenil, um estranho sentimento de solidariedade amistosa invadiu-lhe a alma. Não gostava de admitir nem para si mesmo que o rosto dela já não era mais formoso, mas sabia que tampouco era o rosto pelo qual Michael Furey tinha desafiado a morte. Talvez ela não tivesse contado toda a história. Gabriel deixou o olhar correr até a cadeira onde ela havia jogado algumas peças de roupa. Um cordão de anágua pendia até o chão. Uma bota permanecia de pé, com o cano macio caído para baixo. A companheira jazia de lado. Gabriel refletiu sobre o turbilhão de emoções de uma hora atrás. De onde tinha vindo? Do jantar da tia, do próprio discurso idiota, do vinho e da dança, da alegria da despedida no vestíbulo, do prazer da caminhada na neve ao longo do rio. Pobre tia Júlia! Logo ela também se juntaria como sombra à sombra de Patrick Morcan e do cavalo Johnny. Por um instante ele havia flagrado um olhar de desalento enquanto ela cantava a Hyde. For de Bridal. Logo talvez ele também pudesse estar sentado naquela mesma sala de estar, vestido de preto, com um chapéu de seda no colo. As cortinas estariam fechadas e a tia Kate estaria sentada ao lado dele, chorando e assoando o nariz e contando como Júlia havia morrido. Ele vasculharia os pensamentos em busca de palavras de consolo, mas encontraria apenas palavras desajeitadas e inúteis. Não havia dúvida. Isso aconteceria muito em breve. O ar do quarto enregelou-lhe os ombros. Deslizou com todo cuidado para baixo das cobertas e acomodou-se ao lado da esposa. Um a um estavam todos se transformando em sombras. Melhor passar com bravura ao outro mundo, em meio à glória de uma paixão, do que esmaecer e murchar com as agruras da idade. Gabriel pensou em como por tantos anos a mulher deitada a seu lado havia guardado em segredo no coração a imagem dos olhos do amado dizendo que não queria mais viver. Lágrimas generosas encheram os olhos de Gabriel. Nunca tinha nutrido aquele sentimento em relação a mulher alguma, mas sabia que devia ser amor. As lágrimas ficaram-lhe mais pesadas nos olhos, e na penumbra, imaginou discernir o vulto de um rapaz de pé sob a copa de uma árvore gotejante. Havia outros vultos por perto. A alma dele havia se aproximado daquela região habitada pelas infindáveis hostes dos mortos. Percebia, mas não conseguia apreender, a existência tênue e obstinada que levavam. A própria identidade de Gabriel esvanecia-se em um mundo cinzento e impalpável. O mundo sólido em que aqueles mortos outrora tinham vivido começava a se dissolver e a desaparecer. Um discreto tamborilar no vidro fez com que se voltasse em direção à janela. Tinha começado a nevar outra vez. Observou distraidamente os flocos prateados e escuros que caíam enviesados contra a luz da rua.
Estava na hora de começar a jornada rumo ao ocidente. Sim, os jornais estavam certos. Estava nevando em toda a Irlanda. A neve caía em todas as partes da escura planície central, nas montanhas inóspitas, caía suave no pântano de Allen e, mais a oeste, suave caía sobre as escuras ondas amotinadas do rio Shannon. Caía, também, em todas as partes do cemitério solitário na montanha onde Michael Furey estava enterrado. Acumulava-se em montes nas cruzes e lápides tortas, nas pontas do pequeno portão, nos espinhos nus. Gabriel sentiu a alma desfalecer aos poucos enquanto ouvia a neve que caía suave por todo o universo e suave caía, como a descida ao derradeiro fim, sobre todos os vivos e os mortos. Fim do conto. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.